Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a nossa apostila 3. Em breve vocês já vão estar com ela nas mãos, tá bom? Então, vamos começar. A primeira parte da apostila 3 vai falar sobre evolução, que eu amo de paixão. Então, vamos falar sobre esse tema tão polêmico, tá? E também tão rico para se conversar, se debater. Primeiramente, antes da gente começar esse estudo, eu quero falar para vocês que eu não quero impor isso para vocês, ok? Eu quero somente que vocês entendam. A religião que cada um segue é de vocês, cada um tem o seu pensamento, a sua crença. Porém, eu, como professora de ciências, como bióloga, tenho que passar para vocês o que a ciência nos explica, ok? Agora, entre acreditar e entender, são duas coisas bem distantes. E eu quero que vocês apenas entendam esse ponto de vista que a ciência nos explica, ok? A diversidade de seres vivos no planeta Terra é grande, são muitas relações que os seres vivos estabelecem entre si. As diferentes espécies de animais, plantas, fungos, micro-organismos interagem em busca de alimento, abrigo e reprodução. Além disso, interagem com as condições do ambiente, sujeitas a constantes mudanças. Isso impacta a maneira como as espécies crescem e se desenvolvem, e a forma como os indivíduos se adaptam a essas relações e possíveis mudanças na sua evolução biológica. Você se recorda de alguma relação que é estabelecida entre ser vivo ou dele com o ambiente que pode impactar na forma como sobrevivem? Então, como que os seres vivos eles podem impactar a maneira deles no meio ambiente? A caça, a reprodução, o modo como eles se escondem no meio ambiente? Evolução. Então, vamos aqui, que não só foi para vocês irem pensando, começarem com esse pensamento. A evolução dos seres vivos. Então, como que começou? De onde veio? O que é a evolução, né? A evolução é com que os animais, os seres vivos, foram através do tempo. Isso não é coisa de alguns aninhos, isso é coisa de milhões de anos a evolução. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, tá? O aparecimento dos seres humanos, isso demorou milhões de anos, nós somos muito recentes na história do nosso planeta. Questionar e tentar compreender a natureza à sua volta é algo próprio dos seres humanos. Isso também se verifica em sua tentativa de entender como pode haver uma variedade tão grande de seres vivos e como ocorreu a evolução deles ao longo do tempo. Desde os períodos mais remotos, em várias regiões do planeta, grupos de povos diferentes estabeleceram suas explicações para a variedade de seres vivos, muitas delas relacionadas a forças criadoras da natureza. Algumas delas predominavam e eram mais difundidas, como o fixismo, a explicação que diz que as espécies foram criadas em um mesmo momento e que permanecem imutáveis ao longo do tempo, né? Isso, algumas religiões, né, impõem isso, né, que foi criado esses animais, tudo que existe, rapidinho, e papuf, pronto, criou tudo, certo? Isso é chamado, através da ciência, de fixismo. Contudo, nos séculos 18 e 19, com o auxílio da geologia, o que é geologia? É o estudo das rochas, né, da Terra em si, né, a origem da estrutura do nosso planeta. Os estudos de diversas características das espécies passaram a questionar o fixismo, ou seja, os fósseis, a datação dessas rochas. Eles começaram a questionar de que as coisas não teriam como ter sido criadas e permaneceram como estão até hoje, argumentando que o planeta, como os seres vivos, deveriam ter passado por profundas mudanças e transformações ao longo do tempo. Essas ideias foram se estabelecendo de forma gradual e sendo discutidas por números cada vez maiores de estudiosos,
tornando-se a base de que se chama atualmente de pensamento evolutivo. Esse termo está ligado à ideia de que os seres vivos se modificam com o passar do tempo, sofrendo continuamente os efeitos das alterações dinâmicas e constantes do nosso planeta. Vários estudiosos desenvolveram pesquisas referentes à evolução biológica dos seres vivos. Um deles foi o naturalista francês Conde Georges-Louis Leclerc, de Buffon, que produziu uma extensa obra literária sobre história natural, retratando estudos comparativos entre seres vivos de diversos reinos e os seres humanos. Então, lá naquela época, entre 1700, né, e 30, né, que era quando ele já estava adulto, que ele começou a estudar, e ele começou o quê? A comparar ossos do braços e pernas de diferentes mamíferos. Então, ele pegou um mamífero, um macaco, uma baleia, sabe, eu não sei aqui. No caso, vamos ver o que ele pegou, identificando que eles apresentavam grande semelhança entre si, mesmo que vivessem em diferentes ambientes, como uma baleia e um morcego. Ah, professora, baleia e morcego têm coisa em comum? Tem. São mamíferos, para começar. E a estrutura do braço desses animais, mesmo que tamanhos, claro, diferentes, né, e adaptações para viver no ambiente em que cada um vive, os ossos estão nos mesmos lugares. Olha só. Comparou os ossos dos braços e pernas de diferentes mamíferos. Isso levou Buffon a pensar em como essas espécies tinham relações de parentescos, como foram se transformando ao longo do tempo e como essas características passavam de uma geração para outra. No entanto, ele não conseguiu concluir sua explicação. Apesar disso, seu trabalho foi muito importante para a continuidade da investigação. Então, ele chegou num ponto que ele sozinho ele não conseguiu falar, não. É isso que acontece, ele não conseguia mais sair daquele ponto. Ele precisava de ajuda de outros estudiosos que ele não teve na época, né? Pois era uma época em que a religião imperava sobre tudo, os argumentos sobre esse fato. Outro naturalista que difundiu suas ideias sobre o pensamento evolutivo foi Erasmus Darwin. Ele publicou vários estudos e livros em que defendia que os seres vivos teriam a possibilidade de se transformar, mesmo que isso demorasse muito tempo. Contudo, ele também não conseguiu explicar como essas transformações aconteciam ou como eram passadas pelas gerações. Essas explicações foram sendo construídas no decorrer dos anos por outros cientistas. Olha o nome desse cara, Erasmus Darwin. Quem que parece? Olha só, a gente vai estudar sobre ele daqui a pouco, que é o Charles Darwin. Esse cara aqui foi avô dele. Então, olha só, a família de Charles Darwin já vinha de uma elite, né, de estudiosos sobre esse tema, e também eles eram um pouquinho bens de vida, entenderam? Então, assim, eles tiveram muitas oportunidades, tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. O naturalista e professor de zoologia Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, cavaleiro de Lamarck, ele viveu entre 1774 e 1829. 50 anos depois da publicação dos estudos de Buffon, daquele primeiro lá que a gente falou, ele publicou um estudo que tratava das transformações dos seres vivos. Então, Lamarck ele chegou com uma teoria de evolução. Só que a teoria do Lamarck era meio doida, gente. Olha só que interessante a teoria dele. O pensamento evolutivo de Lamarck era de que os seres vivos simples se transformavam gradualmente no decorrer do tempo em espécies cada vez mais complexas. Na verdade, essa era uma ideia muito comum na época em que ele viveu e no contexto em que estavam inseridos. Assim, para ele, quanto mais complexa a estrutura de uma espécie, como o caso dos seres humanos, mais antiga ela era. Então, de acordo com a ideia dele, né, quanto mais assim, completinha como nós somos, né,
a gente era mais antigo do que um gato, porque a gente tem inteligência, a gente conversava, a gente falava, e os gatos não, né, na cabeça deles. Então, eles falavam que quanto mais complexo o organismo era, mais antiga era a sua aparição no nosso planeta. E olha só que interessante. Ele também considerava que quanto mais um órgão fosse utilizado, mais desenvolvido ele ficaria. E se não fosse utilizado, ele ia desaparecer. Essa lei dele ficou conhecida como lei do uso e desuso. Portanto, segundo Lamarck, o uso e o desuso dos órgãos explicavam a diversidade de espécies e gêneros. Ele também considerava que as alterações físicas sofridas pelo indivíduo durante a sua vida seriam transmitidas aos seus descendentes. Então, se uma pessoa perdesse, sei lá, os dedos, o seu filho poderia nascer sem dedos, segundo ele, tá? Então, ele falava que era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Já pensou se fosse assim? Então, eu vou fazer uma lipo para os meus filhos não serem gordinhos. Eu vou pôr olhos... vou descolorir meu cabelo, sei lá, fazer uma tatuagem para que meus filhos nasçam com tatuagem. Então, de acordo com a ideia de Lamarck, era assim que as coisas ocorriam, né? Aquilo que acontecia com a pessoa era passado de filhos, e que algum órgão que não fosse utilizado, ele era descartado. Observe uma evolução, uma explicação do uso e desuso segundo as leis de Lamarck. Em aves aquáticas, como os patos, a característica de ter membranas entre os dedos ocorreu devido ao esforço em bater os pés para se movimentar na água de forma rápida. A necessidade de criou membranas entre os dedos. Meio absurdo, né? Sabe outra teoria de Lamarck? Deixa eu ver se aqui na apostila fala. Não. Ele fala que as girafas teriam um pescoço comprido de tanto fazer força para esticar o pescoço para comer as folhas da árvore. Essa era a ideia na época, e era uma ideia aceita, né? Porque não tinha muitos estudos, muitas pesquisas nisso. Então, falou, estava falado, era isso, legal, eu uso muito, então vai se desenvolver no meu corpo, ou eu não uso nada, não vai se desenvolver. Então, era essa a ideia de Lamarck. Apesar revolucionárias para a época, essas ideias de Lamarck não citavam relações de parentesco entre as espécies. Além disso, constatou-se que as alterações que ele indicava como ocasionados pelo uso e desuso não eram hereditárias, né? Então, viam que não apareciam nos descendentes. Ou seja, ela não passava, é impossível. Então, eu perdi os dedos, meu filho vai nascer sem dedo por conta disso. Então, eles observavam que isso não era verdade. No entanto, os estudos de Lamarck foram importantes, pois serviram de base para o desenvolvimento de outras ideias. Então, a partir das ideias meia doidas de Lamarck, né, os estudiosos, né, da época começaram a observar e chegarem em algumas conclusões. Darwin. Charles Darwin, que é o neto lá daquele outro Darwin que a gente citou, né? Como já vem de uma família de estudiosos, então ele já tinha uma bagagem um pouco maior. E após a publicação de Lamarck, né, o Darwin apresentou o seu trabalho, né, após 50 anos, né? O trabalho de Darwin foi publicado em 1859, que é um livro chamado A Origem das Espécies. Nele, Darwin cita as ideias de Lamarck e avança em pontos em que ele não levava as conclusões completas. Por exemplo, a ideia de Lamarck de que as espécies se desenvolviam de forma linear é questionada por Darwin, que sugere um desenvolvimento ramificado das espécies. Ou seja, Lamarck falava que as espécies evoluíam assim, ó. Não, Darwin veio e falou assim, não é assim. Então, um ser vivo ali, algum ser vivo que apareceu em determinada época, né, teve o quê? Ramificações desses seres vivos, né? Não é uma escala reta, são ramificadas essa evolução das espécies. Darwin trouxe elementos novos para tentar explicar as mudanças dos seres vivos e o estabelecimento de novas espécies no decorrer do tempo. Para ele, a grande diversidade de vida na Terra é o resultado de processo de milhões de anos, né, que atuaram sobre os seres vivos.
Aqui vem um pequeno ponto de uma briguinha, eu peguei de você, eu roubei de você, segundo as más línguas. Ao mesmo tempo que Darwin, né, desenvolvia suas ideias num ponto do mundo, Wallace, né, Alfred Russel Wallace, né, também estava com os mesmos pensamentos. Darwin e Wallace trocaram cartas, conhecimentos e informações sobre a origem e o desenvolvimento das espécies, estabelecendo as principais ideias sobre a evolução biológica. Pela semelhança de seus trabalhos e com receio de ter a originalidade das suas ideias ameaçadas, Darwin conseguiu que eles apresentassem ao mesmo tempo, em 1858, seus trabalhos na Linnean Society, gente, não sei falar inglês, não, of London, considerada o mais importante centro de estudos de história natural da Inglaterra. Não se sabe ao certo porque o nome de Wallace foi tampado, né? Não sabe bem ao certo, né? Por Darwin, sendo que suas ideias eram próximas. Admite-se, porém, que isso se deve ao fato de Darwin já ser um naturalista bastante renomado na época. Atualmente, o nome de Wallace está ganhando relevância, né? Está aparecendo aí as histórias ocultas por conta disso tudo, né? E o Wallace, juntamente com Darwin, apresentam as ideias de evolução, né? E isso traz com que a teoria evolutiva ganhe mais força, né? E mais conhecimentos a partir disso. Aqui nós temos algumas atividades, né, sobre Darwin e Lamarck, vou mandar para vocês, né, e é isso, as ideias da evolução. De acordo com Lamarck, tem o uso e o desuso, né, e a teoria de que quanto mais você usa um determinado órgão do seu corpo, ele se desenvolve ou não, e Darwin já falou que não é assim. Os mais adaptados sobrevivem. Aqueles animais que tinham membranas entre os dedos conseguiram se adaptar melhor ao ambiente aquático, né? Diferente daqueles que não tinham para nadar. Então, isso é a teoria de Darwin, né? Os mais adaptados ao meio sobrevivem a isso. Vou mandar para vocês um link de uma pesquisa que fala sobre o aparecimento de uma veia a mais no nosso corpo, né? Que até 2100 os seres humanos vão ter essas veias mais apresentadas no nosso organismo. Isso é o que? A evolução, o melhoramento da espécie. Aquelas espécies que têm essa veia conseguem se adaptar melhor, viver mais tempo, né? Então, isso que é o nosso organismo, a nossa evolução. Os organismos mais fortes sobrevivem, os mais fracos não conseguem ter essa descendência, né? Essa perpetuação da espécie. E isso ocorre não só com os seres humanos, mas com todos os outros animais. Por que alguns animais às vezes podem sumir ou não por conta de caça, de predadores, né? Sem intervenção humana, estou falando, ok? Porque com a intervenção humana a gente já perdeu muitos animais, já foram extintos. Mas na seleção natural, ou seja, os mais adaptados, os mais fortes sobrevivem a esse mundão todo aqui. Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima.